Olá, tudo bem? Hoje é dia 13 de janeiro de 2021 e o vídeo de hoje, o vídeo meio que o relatório das últimas atividades é intitulado PL3 e PL4 porque são dois circuitos diferentes, mas eles estão intimamente ligados, tem uma relação íntima entre eles. E nesse primeiro momento eu vou simplesmente dar uma introdução, falar sobre os resultados do último vídeo, que foi o PL2, em que finalmente o circuito acabou funcionando como a gente era previsto, como ele parecia funcionar nas simulações e nos outros artigos que apresentavam a mesma topologia. Porém, no lugar do link DC, do capacitor do link DC, foi utilizada uma fonte bancada. Essa é uma versão um pouco mais simplificada, menos crítica e mais fácil de funcionar. Então, o vídeo de hoje, o PL3, tem o objetivo de tentar resolver um comportamento um pouco estranho do circuito através desse circuito LC, que é o seguinte: o circuito na topologia padrão, que é essa que a gente vê aqui, o funcionamento dele depende, é uma condição sine qua non, depende obrigatoriamente que a tensão desse capacitor primeiro seja estável. Ela não pode ficar caindo muito, não é bom, ela tem que ser estável e ela tem que ser obrigatoriamente maior do que a tensão na carga dele. Então, aqui a gente está pensando numa bateria de 12 volts, ela tem que ser sempre maior do que 12 volts. E preferencialmente bem maior, tipo 2,5 a 3 vezes maior. Isso é devido à maneira como o circuito funciona. Mas aí a questão é que fica a seguinte: como a partir de uma bateria de 12 volts a gente vai conseguir carregar esse capacitor a, digamos, 36 volts, sabe? Como é que é possível fazer isso? Se fosse para carregar abaixo, ou até 12 volts mesmo, seria trivial. É só ligar os dois. Mas para a gente conseguir... É um efeito equivalente a um circuito boost, um circuito de um conversor DC-DC boost. Mas então eu resolvi dar uma simplificada nesse circuito para ele ficar simplesmente assim. E a gente estudar como é que o circuito está se comportando dessa maneira para conseguir ter uma intuição melhor de como que funciona esse fenômeno do boost. Tá? Isso seria o vídeo do PL3. E o PL4 seria simplesmente pegar a topologia anterior que a gente fez no último vídeo do PL2 e substituir ela para, em vez de utilizar uma fonte bancada como origem da carga, usar o capacitor. Então vai ser muito parecido com o que a gente vê aqui, usar um capacitor para armazenar energia, e a fonte principal aqui ser uma bateria de carro, bateria 12 volts, 20 ampere-hora, standard, que daí assim vai ficar muito, muito próximo de uma das aplicações finais que a gente tem em mente. Então, vamos começar. Bom, então, antes de dar play e ver a simulação, eu vou dar um overview de como que o circuito está funcionando. Essa fonte aqui gera um pulso com um período de 24,5 milissegundos e o T-on dele de 0,245 milissegundos. Então, o T-on é exatamente 1% do duty cycle. O T-off é todo o resto do tempo. Esse pulso vai para o gate desse MOSFET canal N e durante o T-on, esse caminho é um caminho de baixa impedância. Isso faz com que qualquer carga que esteja armazenada no capacitor durante esse período de T-on seja descarregada. E quando o T-on acaba, passa para o T-off, esse caminho vira um caminho de alta impedância e o caminho de baixa impedância passa a ser o capacitor, porque ele vai estar descarregado. O capacitor descarregado vai se comportar praticamente como um curto. E o objetivo desse circuito é a gente ter uma intuição de como esse efeito boost funciona. Então, o que a gente quer é que nesse nó aqui, no nó C1, a gente consiga obter uma tensão maior do que a da fonte, a partir de 12 volts apenas. Isso vai ser feito devido à energia armazenada do campo magnético do indutor. Então, ele vai armazenar essa energia e vai descarregar durante um curto período de tempo. Conservação de energia. Os componentes aqui já têm considerados os elementos parasíticos dele, então a resistência em série, capacitância
paralela, tudo isso aqui foi visto das sheets dos componentes e foi chutado para cima, né? Então, na prática, os valores são mais reais do que eles aparentam aqui. E esse resistor aqui é simplesmente porque, na prática, eu vou usar ele para determinar qual é a corrente do indutor, sabe? Só para considerar isso, já estou contando na simulação. Então, se a gente medir aqui, a gente consegue ver o pulso da maneira como eu tinha explicado. E mostrando aqui a corrente no capacitor, a gente consegue ver exatamente aquele fenômeno que eu tinha dito. Então, assim que o pulso ocorre, devido à equação característica do indutor, né, a gente está forçando que a tensão em cima dele seja de 12 volts, então V é igual a L d I dt, como o V está sendo constante, a indutância dele é constante, o d I dt dele passa a ser constante, então aqui é praticamente uma reta. Na verdade, é uma reta. Né? No entanto, quando corta-se o circuito, esse ponto aqui vira um ponto de alta impedância, e o indutor passa a descarregar a partir do capacitor. Então, se a gente medir a tensão nesse ponto aqui, quando acaba isso, a tensão está em zero, e ela vai progressivamente aumentando. E daí eles formam um oscilador LC tradicional, como seria de se esperar. Né? Então, deixa eu trazer aqui para fora. E uma coisa que pode ser observada é que ele tem esse efeito de damping. Então, né, assim como uma mola que ela está oscilando ao redor de um ponto de equilíbrio, ela vai perdendo energia para o ambiente de entropia e tudo mais, aqui a mesma coisa acontece. E com o passar do tempo, ele vai diminuindo de amplitude até que ele chegaria ao valor equilíbrio, que é o valor da tensão. Mas como o pulso ocorre periodicamente, isso ocorre periodicamente. Então, esse é o objetivo, é isso que nós queremos ver na prática. Se a gente vê isso, e uma coisa importante é que a tensão, é que aquilo que a gente queria ver meio que se concluiu, se confirmou, né? Aqui a gente estava com 12 volts, e durante um curto espaço de tempo, a tensão no capacitor, que é o VC1, né? Ele passa dos 12 volts da fonte, vai até aqui mais de 25 volts, né? Então, a partir de uma fonte de 12 volts, a gente consegue gerar instantaneamente uma tensão de 25 volts, e ela vai ficar oscilando, diminuindo progressivamente a amplitude até equilibrar nos 12 volts. Então, se a gente conseguir verificar esse fenômeno com esse dampening e com essa tensão acima da fonte, está concluído com sucesso o objetivo desse circuito do PL3. Bom, então esse aqui é o setup. Né? Eu programei o ARM para gerar o pulso com as mesmas configurações da simulação. Né? Esse aqui é o indutor que a gente está usando. Né? Esse aqui é o capacitor. Aqui está aquele resistor de 1 ohm. Aqui tem um circuito a mais, é um driver de MOSFET, ali está o MOSFET, mas só para assegurar que ele entrasse em saturação e corte instantaneamente, o mais rápido possível, tem um driver de MOSFET ali. Mas o importante mesmo é o que deve estar acontecendo aqui. Como estava na simulação, ali o canal 1, que é o amarelo, são os pulsos gerados pelo ARM. O canal 2, que é o azul claro, é a tensão no capacitor. Né? Então dá para ver que ela está estável ali em 12 volts, que é a fonte, até o momento em que o pulso surge. Quando o pulso surge, ela imediatamente desce para zero. E o canal 4 é uma representação assim qualitativa da corrente através do indutor. Então dá para ver que assim que o pulso é iniciado, ela tem um DI/dt praticamente constante, né? Quando o pulso é terminado, ela continua crescendo, mas daí a corrente no capacitor aumenta. E uma coisa interessante é que aqui a escala da tensão do capacitor está em 10 volts por divisão, e ele até passa de 3 divisões, né? Pelo marcador ali está dizendo que vai a 30,8 volts, né? O que é consideravelmente mais do que
foi na simulação. A simulação foi uns 25, 26, né? E provavelmente isso se deve ao fato de que experimentalmente eu medi e a capacitância do capacitor não é bem 10 microfarads, é 9 microfarads. Então ele precisa de menos carga para atingir uma tensão mais alta. E a indutância de 10 mH do indutor, na verdade, é rated para 5 amperes. Aqui a gente está em menos de 1 ampere, sabe? É muito baixa realmente a corrente. E nessas correntes mais baixas, o indutor tem uma indutância mais alta, 11, 12. Então é um fenômeno esperado. Tá? Agora, o que não é esperado é que o efeito dampening, né, a perda de energia por questões não ideais do universo, ela é muito mais rápida do que como a gente tinha observado no simulador, né? O simulador, tudo bem, ela continua acontecendo, mas ela tem uma amplitude considerável até o outro período. Da maneira como está aqui, dá para dizer que a gente tem o que? 1, 2, 3, 4, 5 forçando períodos com uma amplitude detectável. Depois ela já fica zero e o circuito atinge a homeostase dele, né? Isso que é o fator interessante, era isso que eu gostaria de mostrar e que eu gostaria que vocês tentassem buscar uma explicação para isso, porque isso vai ser muito importante para o teste que a gente vai fazer a seguir. Uma explicação possível seria os elementos, as resistências parasíticas em série com o circuito, né? Então a gente tem alguns cabos aqui, tem os fios, eu estou montando o circuito numa protoboard. Entre dois contatos de uma protoboard tem 22 picofarads, mas a gente pode botar tudo isso na conta das não idealidades no mundo real. Mas se a gente realmente quer entender o que está causando isso, a gente tem que ser mais específico que isso. A gente tem que buscar qual não idealidade está causando esse fenômeno. E isso que é muito importante para o próximo circuito que a gente vai ver a seguir. Então, eu vou voltar para a simulação e eu vou fazer alguns testes nela para mostrar como não é resistências em série, equivalent series resistance, não é nenhum efeito capacitivo, embora seja um pouco mais difícil de mostrar isso. Então fica aí para a imaginação de vocês, até para o ponto de vista didático, por que na prática esse dampening está acontecendo muito mais rápido do que o que a gente viu na simulação. Então aqui só para mostrar um teste rápido, eu mais do que dobrei as resistências parasíticas, tanto do capacitor quanto do indutor, e o resultado é esse que a gente vê aqui. Tudo bem, ela dá uma atenuada mais rapidamente, porém não está nada perto da que a gente via ali na prática, né? Na prática, provavelmente já aqui, em 7, 8 milissegundos, já estava totalmente atenuada. E a explicação para isso não é as resistências parasíticas em série, é uma outra explicação. Até fica, então, vocês tentando considerar, tentando pensar o que é. Eu tenho uma hipótese que eu acho que é bem plausível, bem forte, mas a gente vai discutir isso melhor quando for falar do PEL 4. Eu acho que esse circuito aqui já cumpriu sua função, a gente conseguiu ver bem claramente na prática, obter uma tensão bem maior do que a da fonte, e então vamos considerar agora o circuito do PEL 4. Bom, então esse aqui é o circuito que a gente está se baseando, nossa topologia principal, com a bateria aqui que a gente vai utilizar para drenar e para injetar o sinal, de maneira a que a corrente no indutor a gente consiga controlar e que ela fique praticamente igual, né, que ela siga a referência dessa onda aqui, que é 100 Hz, 1 ampere de pico, né? Na prática eu vou ajustar isso para que fique 1 ampere RMS, então aqui seria 1,41, mas só para esse teste é mais fácil de enxergar assim. O indutor, o capacitor e os MOSFETs estão todos ideais, isso não vai ser grande problema, tá? A bateria é ideal, eu estou considerando uma impedância dela de 0,2 ohms. É um pouco irreal, na prática isso aqui seria o mais provável com uma bateria de chumbo de carro como a que eu estou usando. Mas só para a gente ver como é que o circuito deve funcionar, eu vou rodar aqui a simulação, né? E esse aqui é o resultado obtido. Isso aqui é depois de 0,4 segundos, então dá para considerar isso aqui como sendo um comportamento
praticamente de regime permanente. E aqui a corrente IR, né, que é a corrente que a gente está realmente controlando, ela está seguindo muito próxima da corrente do DAC. Ó, se for botar aqui, ó, se for trazer o azul, o DAC e o IR, elas estão muito próximas. Né? E se a gente olhar elas de perto, dá para ver que uma segue a outra de maneira muito, muito próxima. Então, a partir disso, daria para considerar que o circuito está funcionando. Né? A tensão aqui do VO, ela está seguindo aquele padrão que a gente tinha dito, que ela está sempre acima da tensão da bateria, né? Sempre acima. Então, ela tem uma oscilação. Dá para ver que quando a gente tem que injetar, quando tem que forçar a corrente aí no capacitor, no sentido, enfim, trocar o sentido do indutor, a tensão cai, e quando a corrente vai no outro sentido, né, ela aumenta. Né? Então, esse é o ciclo. Atualmente, basicamente todos os componentes estão ideais, e esse é a resposta que a gente pretende ver na prática. Então, eu vou montar aqui o setup prático, e vamos observar quais resultados a gente tem, hopefully, né, esperançosamente, é algo próximo disso aqui. Bom, então o setup é esse aqui. No osciloscópio, ali no canal 1 amarelo, eu tenho o sinal de uma senoide, né, com offset de 2,5 volts DC, e uma amplitude que, pelos cálculos do último vídeo, deve gerar 1 ampere RMS no nosso sensor com a amplificador de sessão que a gente está fazendo. A fonte bancada tá com o canal 1 ali em 12 volts e ela tá ligada na placa aqui do Manhattan Style, né, a única placa possível viável, para alimentar os gate drivers. Né? Na versão final isso deve ser resolvido de outra maneira. Acima ali está a bateria de carro, né, que a gente tá ligando ela para ser equivalente àquela fonte de 12 volts do circuito. Eu vou deixar assim. Aqui à direita a gente tem os multímetros, os dois medindo corrente, um DC, né, e outro AC, enfim. O canal azul do osciloscópio é o feedback de corrente. Atualmente não tem corrente nenhuma, então ele tem um valor zero, né, um valor nulo ali, com um offset, o mesmo offset de 2,5 volts. E o rosa é a tensão do capacitor. Atualmente o circuito está desligado, a tensão é zero. Tá? Então, se eu ligar ali, nós, esperançosamente, vamos obter o mesmo que a gente teve na simulação. Mas é claro que nós não obtemos, né? Porque esse é um circuito do mundo real e não tem tanto valor a gente analisar os valores, o que os multímetros estão medindo, né? Eles estão medindo valores corretos. Porém, o que realmente importa é o que está acontecendo aqui. Bom, então a primeira questão que a gente pode observar aqui é que se a gente ignorar por enquanto o canal do sinal do capacitor, se a gente olhar com uma amplitude maior o canal da corrente e o feedback da corrente, uma coisa muito interessante é que durante um certo ciclo, um certo momento, o circuito se comporta bem, sabe? Ele se comporta seguindo muito fielmente a corrente de referência, né? No entanto, durante o outro semiciclo, ele se perde completamente. Isso é um fenômeno que a gente pode se lembrar para observar como é que está acontecendo na simulação. E outra questão que a gente pode ter em mente bem claro é que a tensão no capacitor ela não está de forma nenhuma estável durante todo o ciclo, sabe? Durante o ciclo em que tem bastante corrente indo para o capacitor, né? Esse é o sentido, por uma questão lógica, né? da equação básica do capacitor, né? Quanto mais corrente entra dentro dele, maior a tensão dele. Então a tensão dele aumenta. No entanto, quando o ciclo inverte, e agora a gente tem que pegar essa carga que a gente armazenou no campo elétrico do capacitor e usar essa energia para alterar, né, para inverter a corrente que está passando
pelo indutor, rapidamente essa tensão armazenada cai para zero, né? Isso é a razão pela qual o circuito não está funcionando da maneira ideal. Esse capacitor foi dimensionado para funcionar com 300 volts DC. A energia, como a gente viu, é proporcional ao quadrado da tensão. Então agora ele está funcionando em, aqui vamos dizer, né, 60 volts, né? Tá 20 volts por divisão. Então ele consegue armazenar muito menos carga. Então vamos agora voltar para a simulação para ver como a gente pode melhorar o modelo, nosso modelo do circuito, para tentar chegar a algo próximo disso aqui. Bom, então a questão que eu fiz aqui para tentar tornar o circuito um pouco mais realista, eu adicionei esse resistor aqui na malha de 0,1 ohms para representar as resistências de todos os cabos que eu estou usando. No modelo do indutor, eu adicionei a resistência em série dele e a capacitância em paralelo, coisas que tem no datasheet do indutor. E no capacitor eu adicionei a resistência em série dele. E se eu simular o circuito, incrivelmente a gente chega a um resultado muito similar ao que a gente tinha visto na prática, né? Então, se a gente observar o comportamento dele, novamente, quando a corrente está nesse semiciclo positivo, ela está positiva indo por o capacitor, a tensão nele aumenta, né? Mas quando inverte o ciclo e a corrente passa a sair do capacitor para ir em direção ao indutor, ela rapidamente diminui muito até quando ela chega em zero. Isso tem que inverter o ciclo de novo, ele não consegue e deixa de seguir. Então, como que a gente pode melhorar essa questão? A primeira mais clara é a gente aumentar o valor do capacitor. Então, de 10 microfarad, é um valor meio arbitrário, assim, mas eu vou considerar 330 microfarad, porque é um valor comercial que eu tenho acesso aqui fácil a um capacitor com uma alta tensão. E vou ver como esse circuito se comporta. Bom, como dá para ver aqui, essa mudança já melhorou bastante. Agora o valor do capacitor não vai a zero, mais a zero, mas ele continua em certos momentos ficando abaixo do valor de tensão da bateria, né? Então eu vou aqui aumentar esse valor como se colocasse outro capacitor em paralelo. Ele vai ficar a 660 e vamos ver como é que isso fica. E o resultado é muito interessante. Aqui no primeiro retângulo dá para ver o sinal de referência, né, que é o DAC1 e o IR. Eles são praticamente indistinguíveis uns dos outros, estão muito próximos, o que é ótimo. O valor da tensão do capacitor oscila consideravelmente, mas isso é normal, porque carga entra e carga sai no capacitor periodicamente. Mas o valor mínimo dele é de aqui, vamos dizer, 20 volts, está consideravelmente acima do valor da bateria. Então isso é um estado saudável, digamos assim, para o circuito. E o valor máximo também não sai muito da curva, 23 volts, ok? Então eu vou fazer essa alteração aqui no circuito da bancada e ver como é que ele responde e o que a gente pode tirar de conclusão disso. Bom, então aqui está o setup. Eu substituí o capacitor para ser esses dois eletrolíticos, né? Cada um tem 330 microfarad, que são de 200 volts cada um, então é uma boa tensão. E vamos ver como o circuito se comporta. Bom, então a primeira questão que a gente pode ver é que já está muito mais perto do 1 A RMS, né? Esse multímetro medindo AC. Embora ele tenha um offset, aqui os dois sinais, né? O sinal de referência, em tese, ele não tem um offset nenhum que justifique esses 200 mA saindo da bateria para os capacitores continuamente. No entanto, se a gente observar o que realmente importa, explica a razão desse offset. Então, basicamente, aquele offset existe se eu ignorar um pouco a tensão do capacitor e ver os outros sinais.
porque, bom, ele não está funcionando exatamente como deveria, né? E acaba que o sinal azul, que é a corrente que de fato está passando pelo circuito, ela tem uma average, né? Um sinal de tensão, ou nesse caso representa a corrente média, que está artificialmente, entre aspas, acima do valor que seria o nulo, né? Se o azul tivesse cobrindo perfeitamente o sinal amarelo, que é a nossa referência, ele teria um offset de 0 miliamperes. Mas devido à natureza do circuito, a maneira como está sendo o comportamento dele, ele não segue perfeitamente, né? E isso faz com que o sinal médio fique um pouco acima. Então é por isso que a gente tem um offset, uma corrente líquida, digamos assim, positiva, fluindo da bateria para o capacitor. Se a gente observar o sinal do capacitor, né, que é esse que a gente está vendo aqui, nós vemos um detalhe muito interessante, né? Primeiro, um ponto positivo é que ele não vai mais para zero. Ele tem um valor mínimo, que é ali cerca de 15 volts, que ele se mantém. E, novamente, aquele padrão existe. Quando a corrente está aumentando, né? Quando ela está alta, nesse ciclo aqui positivo, isso significa que a corrente está fluindo em direção ao capacitor, então a tensão nele aumenta. E quando a corrente está no semiciclo negativo, quando ela está baixa, ela está fluindo em direção à bateria, a corrente no capacitor diminui, né? Até ela chegar a esse platô aqui. No entanto, como a gente tinha visto anteriormente, né, se eu ignorar isso de novo e voltar para esses sinais, dá para perceber que o circuito ainda não está funcionando da maneira ideal, né? A maneira ideal seria ele percorrer todo o sinal amarelo da maneira como aconteceu na simulação. Ou mais próximo de como aconteceu na simulação. No entanto, aqui que é onde tudo converge. Onde aquela explicação do PO1 vai convergir agora com o PO2. A pergunta é, por que isso acontece? Né? Por que a carga do capacitor não é suficiente para fazer o circuito funcionar continuamente, né? Ou seja, por que ele tem que sempre ter um influxo de corrente no circuito para fazer ele continuar funcionando, né? Porque isso é esperado, né? Por conservação de energia, a corrente esse circuito, ele pega carga da bateria, armazena no capacitor para jogar essa carga de volta para a bateria num ciclo contínuo, né? Se tudo fosse ideal, o nosso offset, né, a nossa corrente líquida que a gente poderia pegar uma quantidade de carga específica da bateria e continuar usando ela continuamente. Mas como todos os componentes têm resistência e não idealidades, a gente acaba que necessariamente vamos ter que ter um pequeno offset puxando a energia da bateria. No entanto, na simulação que eu mostrei anteriormente, o efeito disso é bem menor. Por que aqui a gente está vendo isso? O que causa esse fenômeno? E a minha hipótese é a mesma resposta de o que causou aquele comportamento diferente do circuito do PO1. Que é o seguinte. A minha hipótese é que é devido à natureza do indutor que a gente está utilizando. Basicamente, ele é o componente mais crítico desse elo, né? Eu estou segurando aqui uns ímãs de neodímio com a mão, embora vai ser muito difícil acho que não vai ser nem possível observar isso. Eu estou sentindo agora eles vibrarem a uma frequência de 400 Hz, né? Tipo, eu não sei exatamente qual é a frequência, mas eles estão oscilando porque o campo magnético em volta aqui do indutor
como a corrente nele está variando a uma frequência de 400 Hz, isso faz com que eles mudem. Né? E é justamente isso a minha hipótese. É um elemento que a gente não está considerando atualmente na simulação, que são as perdas no núcleo do indutor. Tá? Eu vou mostrar um pouco ali no computador como é que eu cheguei a essa conclusão. Bom, quando eu observei essa discrepância aqui no LT Spice, eu fiquei pensando bastante de qual era a razão dessa discrepância. Né? Inicialmente, eu fui procurar o datasheet do indutor, que era o meu chute. E, embora tenha algumas informações interessantes aqui, como a maneira como a indutância varia com o bias DC, né, a corrente que está passando por ele, eu achei a informação mais importante na página do fabricante, que é a descrição da aplicação do indutor. E esse indutor aqui, que a gente está usando para chavear, né, o nosso circuito, para armazenar num campo magnético a carga no transitório do circuito, ele é um choke. Né? E qual é a particularidade do indutor choke em relação aos outros circuitos? Basicamente, a explicação aqui do Wikipedia de que um choke é um indutor usado para bloquear alta frequência, permitindo passar apenas corrente contínua ou baixas frequências de corrente alternada. E aqui o mais importante, o que distingue o choke do indutor convencional é que o desenho deles, né, a maneira como eles são projetados, não tem uma construção de baixas perdas. Né? Então, quando a gente pensa num transformador da rua, um transformador de Itaipu, uma coisa assim, eles são projetados especificamente para ter a menor quantidade de perdas possíveis. No entanto, como o objetivo desse indutor não é transferência de potência, o objetivo dele é basicamente filtro. Quanto mais perdas ele tiver, na verdade, melhor. Porque a gente quer, em um circuito de áudio, se a gente tiver um ruído de alta frequência, a gente quer eliminar esse ruído. E ele faz isso através de dissipar essas frequências mais altas como calor ou como ruído. Devem ter percebido que quando o circuito está funcionando, ele emite bastante barulho. Né? Mas qual é a razão para isso acontecer? Né? Então, esse aqui é um artigo que fala sobre dissipação de potência em um indutor com núcleo de ferro. Né? Aqui. Aqui, ó. Iron core inductors has two iron losses. Basicamente, esse aqui é um indutor com núcleo ferroso, que é as perdas por esterese e as perdas de edge current. Né? Bom, e esse documento aqui, ele explica bem qual é a diferença entre o indutor com construção de baixa perda e o indutor com construção de alta perda. Basicamente, a gente pode imaginar o núcleo de um transformador, né, o campo magnético permanente que eles têm. É intuitivo a gente imaginar que a gente precisa gastar energia para alterar o campo magnético. Então, se a gente tem aqui um campo magnético de 1 Tesla, né, e a gente tem que ficar alternando progressivamente entre 1 Tesla e menos 1 Tesla, é intuitivamente imaginar que quanto maior a gente tem que mudar o campo magnético do núcleo do transformador, né? Quanto mais frequente a gente tem que fazer essa mudança, e quanto maior a intensidade desse campo magnético, mais energia a gente perde. E é por isso que esse M1 aqui quer representar um material de baixa perda, porque quando a gente tem que... Ele é feito para que o campo magnético permanente, mesmo quando a gente desliga o circuito, né, quando a gente faz essa alternância entre os ciclos, seja o menor possível. Né. As perdas desse ciclo, dessa curva, desse BH curve aqui, podem ser representadas pela área dessa curva de histerese. Então, um material que tenha uma área grande representa muitas perdas, e um material que tenha uma área menor representa menos perdas. Intuitivamente, eu estava imaginando que o indutor que a gente estava usando era um indutor feito para ter baixas perdas, porque é o que a gente quer nesse circuito. Nesse circuito aqui, eu estou assumindo um indutor que não tem perdas nenhuma, ou seja, é uma curva de histerese com uma área mínima. Eu não estou considerando as curvas de histerese.
Tanto é que se a gente for ver aqui o help do PSIM e procurar por indutor, ele vai mostrar que existe um parâmetro aqui que é a resistência em paralelo. Bom, e essa resistência em paralelo aqui é uma resistência de perdas, né, leakage, vazamento de energia, digamos assim, naquela analogia com uma hidráulica. Mas o importante é aqui, ó, the parallel resistance can be used to model inductor core losses. Atualmente, o nosso circuito, a resistência em paralelo dele é zero. Né? Então a gente estaria imaginando um indutor que não tivesse nenhuma perda do material interno dele. Ou seja, é uma curva BH como se tivesse uma área nula. Ou seja, ele não perde energia nenhuma para magnetizar o núcleo, para inverter o campo magnético do núcleo dele entre os ciclos. E pensa que a gente está trabalhando assim em Hertz, então a gente tem que fazer isso com uma frequência relativamente alta. Agora, se a gente... É meio óbvio que, como a gente estava vendo aqui, esse medidor é um choke, a gente não tem muitas informações de quais são as perdas internas dele. Eu até estava dando uma pesquisada sobre isso, de como que a gente poderia estimar. Uma maneira das mais conhecidas de estimar essas perdas é através dessas equações de Steinmetz. No entanto, eu não queria entrar muito nessa toca de coelho, nesse vortex, porque senão eu não ia sair mais dela. O que eu resolvi... Então, e o interessante é que essa explicação das perdas devido à magnetização do indutor, elas caem como uma luva na razão porque esse circuito aqui tem um damping muito maior, né, a simulação do que na prática. Nos circuitos anteriores não tinha nenhuma resistência em paralelo. Então quando eu rodava isso, o damping era muito pequeno. Né? O amortecimento. Né? No entanto, se eu considerar aqui uma resistência em paralelo, né, como a gente tinha visto aqui, a resistência em paralelo geralmente é usada para modelar as perdas no núcleo do indutor, o resultado fica impressionantemente parecido com o que a gente viu na prática. E tudo fecha. É interessante até aquela questão do Kant. Né? Não pode apenas fazer sentido a teoria por si só, nem a prática por si só. Aqui a gente está meio que juntando as duas coisas. Né? Enfim. E o mais legal de tudo é que quando a gente aplica aqui no circuito do PSIM essa resistência em paralelo, né? Aqui eu estou usando o valor de 150 ohms, é um valor assim que não tem muito razão, só porque eu usei ele porque ele ficou muito próximo do que a gente tinha visto naquele teste, então eu estimo que ele é mais ou menos o valor adequado, né? Mas isso aqui a gente pode melhorar. Mas se eu aplicar ele aqui na simulação do PSIM, uma coisa muito interessante acontece, que é o seguinte... Isso é uma coisa tão fantástica que eu vou ter que dar um jeito de botar ambos no mesmo frame para observar como é que isso está acontecendo. E olha aqui que coisa mais interessante, né? À esquerda a gente tem o circuito funcionando em tempo real, né? E à direita a gente tem o screenshot da simulação. Aqui na simulação, talvez seja pequeno de ver, mas está indo de 14 volts até 18,5. E aqui na simulação está indo de 15 volts até uns 20 volts, né? O sinal do capacitor, né? Em ambos. E é muito interessante ver a maneira como o sinal da corrente tem a mesma forma de onda, ela entre aspas, deixa de seguir a referência nos mesmos pontos, né? Então, esses dados práticos aqui, na minha opinião, a minha análise é que eles corroboram muito essa hipótese, a minha hipótese de que a razão pela qual não batiam tão bem
os dados da simulação com os da prática eram devido às perdas internas do indutor. E a maneira como eu determinei, né, qual o valor de resistência em paralelo usar condutor para account, né, por essas perdas, embora não seja talvez a matematicamente mais rigorosa, né, eu utilizei esse circuito LC para ajustar ele aqui na simulação, aquele que a gente viu na prática. Eu imagino como um método muito, muito prático mesmo, sabe? Muito prático, assim, não precisei gastar quase nenhum tempo. Eu não sei exatamente qual é a liga interna desse indutor. Não sei, eu sei que ela é de ferro e ela tem muitas perdas, mas eu não sei. Eu não sei qual é a curva do campo magnético pela corrente do indutor. Não medi isso. No entanto, eu tenho aqui uma simulação que se corresponde com a prática devido a uma constante arbitrária, entre aspas, que é essa resistência em paralelo. Ok, mas agora que a gente está de volta aqui a uma simulação que, como a gente viu, condiz muito bem com a prática, a gente tem que começar a pensar, ok, esse circuito está até que mais ou menos funcionando. Se a gente fizer uma análise do FFT aqui, ele tem claramente a frequência fundamental dele aqui em 100 Hz, né? Porém, ele também tem algumas harmônicas aqui, né? Que é devido a forma do sinal não ser perfeita. E a gente quer melhor que isso. O problema que a gente estava vendo aqui, como a gente viu, é que nós temos perdas, né, aqui no núcleo do indutor. Assim como todas as outras, mas a única que a gente estava considerando era essa. E com a analogia hidráulica, muito comum na engenharia elétrica, nós temos vazamentos de energia. Né? E como que a gente pode compensar um vazamento num sistema hidráulico? É nós tendo um influxo de energia ou de água positivo. Então, nós temos que ter um offset na nossa corrente de controle positivo. Em outras palavras, a gente está querendo controlar uma corrente aqui que tenha 1 ampere RMS de dimensão. No entanto, ela vai ter que ter um offset. Ou seja, ela vai ter que ter uma corrente líquida indo da bateria em direção ao nosso circuito. Idealmente, né, se tudo fosse ideal, a gente não precisaria. Porque a gente ia pegar uma carga dessa bateria, ia ficar usando ela, ia devolver a carga para a bateria, ia pegar ela. Mas como a gente tem todas essas perdas, a gente tem que ter uma quantidade de energia continuamente fluindo da bateria em relação ao nosso circuito. Se a gente substituísse pela rede elétrica, mesma coisa. A gente vai ter que ter uma quantidade de corrente idealmente muito menor do que a corrente que a gente está controlando. Então, chutando aqui de cabeça, eu acho que uma ordem de grandeza seria um bom valor. Se a gente quer que 1 ampere RMS, a gente quer controlar 1 ampere RMS, se o nosso custo, entre aspas, fosse 100 mA, eu não acharia ruim. Então, eu vou adicionar aqui um offset de 100 mA na corrente de referência. Isso vai fazer com que tenha um fluxo contínuo de 100 mA indo em relação ao nosso capacitor. E como vai ter corrente entrando no capacitor, corrente líquida, vai ter corrente entrando e saída, mas liquidamente vai estar só entrando. A tendência é que ele acabe aumente a tensão dele. Né? E aumentando a tensão do capacitor, a gente vai chegar, hopefully, né, esperançosamente, aquela valor em que a gente tenha uma tensão do capacitor estável e de 2 a 3 vezes, talvez até mais, maior do que a tensão da bateria. Então vamos ver como esse circuito se comporta. De fato, ele melhorou, né, se a gente fosse fazer análise FFT. No entanto, não está bom o suficiente, né, digamos assim. Atualmente eu estou usando capacitores de 200 volts. E aqui a gente está carregando eles de 15 a 20. E como a gente viu, a carga que o capacitor guarda ele é proporcional ao quadrado de tensão.
Então é interessante que a gente aumente muito essa tensão. E a maneira como a gente pode fazer isso é simplesmente usando mais força bruta nesse offset aqui. Então, eu vou ajustar o offset, que é determinado por esse potenciômetro, para aumentar a corrente líquida que está indo da bateria para o capacitor, acaba se vazando, digamos assim, né? Devido às perdas do circuito. Devido à maneira como eu fiz ele, isso vai fazer com que a corrente AC acabe sendo amplificada também. Não é uma coisa tão ruim, né? Eu poderia diminuir a amplitude no ARM, mas enfim, para um teste isso aqui já vai ser suficiente. Então eu vou girar aqui. Isso vai fazer com que aumente, né? Antes eu tinha ajustado para 400 mA. Tinha ficado bom, então acho que eu vou deixar mais ou menos por aí. Então isso aí. Acabou que aumentou um pouco a corrente AC também. DC tá em 0,4. E agora, primeiro eu vou analisar só os sinais das correntes, né? Dá pra ver como eles ficaram muito, muito próximos uns dos outros, né? Bom, vamos olhar mais diretamente, então, aos sinais do osciloscópio. Uma coisa que é importante deixar claro é que o sinal azul apenas, né, que é o feedback de fato da corrente que está passando, deixa eu dar um stop, ele não tem todos aqueles spikes, ruídos eletromagnéticos que o outro tem. Ele tem um sinal bem comportado, sabe? Não tem nada de muito mais. Agora, o sinal amarelo, né, que é a referência, era para ser o sinal mais puro, ele está cheio desses spikes eletromagnéticos. A razão para isso, ou pelo menos a minha hipótese, é a maneira como eu estou fazendo as duas medições. O sinal, esse amarelo, eu estou com a garrinha do ground, eu estou usando a garrinha do ground de fato, a maneira padrão. Eu estou tentando colocar o mais próximo que eu consigo do circuito, mas no sinal azul, eu estou usando uma medição de baixa indutância, tá? que eu vou mostrar aqui, que é essa aqui. Basicamente, a teoria por trás disso, e na verdade na prática fica bem claro, é que eu crio um loop do ground com o sinal que eu estou medindo muito, muito menor do que se eu estivesse colocando esse alligator clip, né? Na verdade, esse alligator que está aqui, ele vem de uma outra ponteira, sabe? Não é dessa mesma ponteira. Enquanto que o sinal amarelo, né, que é esse aqui, eu estou usando a ponteira ali. Isso aqui é um loop grande, e qualquer ruído eletromagnético que atravessar aqui vai induzir uma tensão inexistente, que ela não faz parte daquilo ali. Então é por isso que tem essa diferença significativa nos dois sinais. Na verdade, eles são mais próximos do que aquilo, né? Esses spikes, eles realmente não existem. Até se eu criar um bandwidth, até diminuir um pouco. Mas dá pra ver que eles estão muito, muito próximos mesmo. Uma coisa interessante de se fazer, esse aqui é o sinal que está entrando e saindo da bateria, né? E analisar ele com o FFT do osciloscópio. Então tá. Isso aqui deixa bem claro, né? A frequência fundamental 100 Hz. Tá numa escala logarítmica, né? Um pouco difícil até de compreender, mas o importante de levar em consideração é que a frequência fundamental, que é essa, é a que domina. Não tem basicamente frequência... Tipo, obviamente o sinal é composto por outras frequências, né? Mas elas são muito menores, muito menos significativas em relação à frequência fundamental. E olhando de longe aqui o sinal, dá pra ver que é uma senoide muito bonita realmente. E é isso aí. É 1 ampere, 1,1 amperes, né? Que estão continuamente entrando e saindo da bateria, tendo um offset de 0,4 devido à natureza do circuito. Então, a partir de agora, eu vou fazer algumas reflexões sobre
as escolhas do indutor e do capacitor e como a gente pode melhorar esse circuito para precisar cada vez drenar menos corrente da bateria para fazer esse teste. Só para eu matar qualquer dúvida a respeito desses spikes eletromagnéticos, eu vou substituir a medição da tensão no link DC para usar esse método de baixa indutância. E vou mostrar como ele melhora. Vocês estavam vendo como é que estava antes e agora com baixa indutância. Opa! Olha aí que maravilha. Não tem nada daqueles spikes. Deixa eu até mostrar aqui como é que eu estou fazendo a medição. Ó, eu estou colocando direto ali no capacitor. Isso faz com que eu tenha um loop, né, entre o GND e o sinal muito, muito pequeno. Se eu tirasse esse suporte ali para usar o ground dos outros pontos do circuito, ia voltar, né? Então, vou deixar aqui e vou colocar ele. Vai ser bem perceptível a diferença. Olha, que maravilha. Uma outra coisa interessante de notar desse circuito é a invulnerabilidade que ele tem com as cargas sendo colocadas em paralelo com a bateria. Então, dá para imaginar como o circuito todo estando em paralelo da bateria, mas é óbvio que essa bateria ela vai estar energizando alguma coisa. Então, aqui eu coloquei um resistor de 12 ohms, que é uma carga relativamente pesada, para a bateria de 12 volts, vai gerar 1 ampere. Então está circulando continuamente 1 ampere. Agora eu vou desconectar e não dá para perceber mudança nenhuma na corrente que a gente está controlando, né? Na nossa corrente. Então os circuitos não afetam, ou pelo menos não parecem afetar drasticamente uns aos outros, né? Como a gente está vendo aqui. Apesar de estar circulando 1 ampere para cá, continuamente no resistor, a fonte de corrente e a corrente da fonte continuam da mesma maneira como estavam antes, né? Até eu vou botar no domínio DC, né? Para a gente poder ter uma noção de variação do offset, né? Então aqui está conectado, está até saindo fumaça, talvez dê para ver aqui. Vou desconectar, desconectei e não mudou nada, sabe? Então o circuito é bem vulnerável à carga da bateria, a carga que está passando pela bateria. Um outro detalhe importante de deixar claro é que os MOSFETs estão frios, em tese, até na prática mesmo, está passando uma corrente razoável por cada um deles, né? Dependendo de qual momento do ciclo tá, mas não dá para nem pressentir eles esquentando. Nenhum outro componente do circuito também está quente, exceto o indutor. Mas o indutor também não diria que ele está quente, ele está morninho como um gatinho, sabe? Um gatinho saudável, não está com febre. Mas isso faz sentido, com base naquela teoria de que a origem da maior parte das perdas do circuito é o indutor. De fato, ele está esquentando, esse aquecimento dele tem que vir de algum lugar, está vindo da energia da bateria e é uma ineficiência do nosso circuito. Bom, então agora para finalizar eu vou fazer algumas reflexões a respeito da escolha do capacitor e do indutor. Como a gente viu nos testes, na simulação, tem muito pouco ponto negativo em utilizar a maior capacitância possível, né? Basicamente, quanto maior a capacitância, melhor o circuito, sobretudo se ele estiver funcionando a uma tensão mais baixa. Em geral, quanto mais carga a gente conseguir armazenar no nosso elemento de armazenamento, melhor. À direita é um capacitor não exatamente igual ao que tinha sido projetado inicialmente, mas é um similar. Capacitor de filme, polipropileno,
800 volts, 10 microfarad. É claro que se ele fosse carregado totalmente até 800 volts, né, mesmo um capacitor de 10 microfarad ia acabar armazenando bastante carga. No entanto, como esses circuitos aqui estão operando a tensões muito menores, é mais interessante nós termos um capacitor que tenha uma capacitância maior, né? Como é esse aí da esquerda, que é o que eu estava sugerindo, né? Que é um capacitor de 1000 microfarad. Enfim, quanto maior, melhor. O ideal até seria mesmo fazer um banco de capacitores, né? Similar a como é uma máquina de solda a ponto, alguma coisa que precisa de uma descarga muito rápida. Tem uma boa capacitância, porque vai ser o elemento de armazenamento de energia do nosso circuito. Outra questão é que o capacitor de direita é de polipropileno, né? Ele é não polarizado. Isso, algumas aplicações é bom, outras não faz diferença. No nosso caso, no nosso circuito, a tensão do capacitor nunca inverte. Ela não inverte. Se tudo estiver funcionando corretamente, ela vai ficar sempre relativamente estável numa tensão contínua, né? Esse é um dos pulos do gato que faz o circuito funcionar. Então pode ser usado um capacitor eletrolítico, né, que ele tem maior densidade de energia e é muito melhor. E dá para ser usado capacitores que são os mesmos, a aplicação de uma fonte chaveada, toda fonte chaveada, conversor DC padrão hoje em dia, né, tem tudo que é lugar, tu tem que pegar a rede e retificar ela. E esses capacitores que são usados para retificar a rede podem ser usados nesse tipo de circuito, que é uma coisa, como se fala, um jelly bean, é uma coisa padrão. Então essas são as observações sobre o capacitor. Basicamente, quanto maior a capacitância, melhor. Tem que tomar cuidado para não exceder, já que a gente está usando eletrolítico, os limites de tensão do nosso circuito. Mas a princípio é isso. Agora que a gente chegou a um modelo de simulação que está bem condizente com o real, vai dar tudo certo. Bom, e quanto aos indutores, né? Esse aqui é o indutor que a gente tinha originalmente, que é 10 mH quando ele está em 5 amperes, né? No entanto, é aquele problema que a gente fala, ele tem bastante perdas, né? Ele esquenta, não apenas devido aos 160 miliohms, isso aqui não faria ele esquentar significativamente, como esquenta, dá para notar, mas sim as perdas magnéticas dele, né? Ele foi feito para dissipar. Enquanto que uma possibilidade boa, né, seria utilizar esse tipo de indutor aqui, que é a aplicação típica também é fonte chaveada, né? Quanto à indutância dele, não é super crítica, sabe? A gente poderia ter um valor de 1 mH, que é uma coisa mais palpável do mundo real, embora ele tenha uma resistência parasítica série VC maior, em tese ele teria uma eficiência muito melhor. Ó, High Efficiency Reduced Core Loss. Ou seja, ele teria perdas devido à magnetização do núcleo dele supostamente melhores. Claro que esse datasheet aqui não mostra de fato a curva de magnetização do núcleo dele, que é o que a gente deveria ter para conseguir estimar isso bem. E também não fala exatamente qual o material do qual o núcleo dele é feito. No entanto, pelo que está escrito aqui, porque provavelmente ele é o núcleo de ferrite, daquele ferro silício, deve ter, e também, se for ver pelas equações de Steinmetz, um dos parâmetros aqui aqui, cubic centimeter, né? É basicamente o volume do núcleo, né? Então, quanto maior for o núcleo, maior vão ser as perdas. E esse aqui tem um volume muito menor do que esse aqui. Então, é outra evidência que esse aqui deve ter muito menos perdas. Então, eu imagino que quando essas mudanças forem implementadas, tudo já vai correr melhor, né? Quanto ao MOSFET, quanto mais baixo a RDS1, melhor. Isso tem que respeitar a tensão máxima que ele opera. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa jornada no maravilhoso mundo da eletrônica de potência.
Já pensei em alguns aprimoramentos que podem ser feitos ao circuito como um todo, né? A questão de tentar utilizar um outro sensor de corrente que tenha uma relação ao ruído melhor. Mas eu acho que agora a questão que a gente tem que ver é aplicar num setup mais final mesmo, né? Provavelmente a gente vai ter que fazer uma PCB com esse circuito aqui eventualmente. E é isso então. Gostaria de saber os feedbacks de vocês. Valeu e até mais.